bloqueios emocionais. Ontem eu falei muito rapidamente ali, até fui bem superficial ali com relação a alguns bloqueios emocionais, mas como eles podem afetar aí, como eles podem te afetar negativamente a sua felicidade. Eu tenho que tirar a poeira disso aqui. Lembrando que muitos desses bloqueios aí podem afetar aí a sua felicidade de diversas maneiras e vamos abordar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. E número 1, supressão de emoções positivas. Muitas vezes alguns bloqueios emocionais fazem com que você tenha uma supressão de emoções positivas, ali, o que afeta diretamente muitas vezes em você sentir gratidão, felicidade. Nas pequenas coisas você tem uma perspectiva negativa com relação à vida. Esses bloqueios fazem com que você tenha dificuldade de experimentar algo bom, né? Você fica preso e limitado àquilo que te incomoda, aquela emoção negativa. Dificuldade em lidar com desafios. Muitas vezes esses bloqueios emocionais eles vêm de situações traumáticas no passado e situações que não foram resolvidas, ou situação ali mal resolvidas que ficam ali enraizados no teu inconsciente, faz com que você tenha dificuldade e essas situações do passado faz com que no momento presente você tenha dificuldade de lidar com as coisas. E muitas vezes acaba podendo gerar ali, por exemplo, procrastinação em excesso, você evitar certos cenários, evitar certas situações, você evitar situações de confronto. E quando eu falo confronto, não é sobre você confrontar uma pessoa, sair no soco com alguém. É confronto, muitas vezes, aquele confronto que faz com que você evolua, com que você cresça, com que você busque algo melhor. E você fica preso a uma zona de conforto e você não entende o porquê. Às vezes é um bloqueio que você criou ali na sua infância por uma situação e o teu inconsciente acaba tentando te proteger, impedindo com que você se exponha a certas situações que podem fazer com que você evolua. Você gera esse bloqueio sobre evitar certas situações que podem ser benéficas para você, mas você evita por um determinado bloqueio. Então você fica com essa dificuldade muitas vezes de encarar a vida. Quando você fica muito preso a uma situação ali que te incomodou, chegar um bicho que estava ali. Quando você fica muito preso aí a uma situação que te incomodou, faz com que você tenha muitas vezes um isolamento emocional, que faz com que você comece a se isolar e sinta uma certa desconexão com as pessoas à sua volta, com as pessoas como um todo, e muitas vezes começa a sentir uma desconexão até mesmo com você. Você começa a se isolar ali e se sentir ali como se sentir bem assim. E esse isolamento faz com que você tenha uma percepção negativa das pessoas e já que você sente uma certa desconexão, você vai se afundando e até mesmo por um viés de confirmação você começa a se afundar mais nesse isolamento, fazendo com que a sua perspectiva e a lente com que você vê o mundo, né, já que a realidade é moldada pela sua percepção, seja uma maneira negativa de encarar as coisas e acaba muitas vezes você permanece muito tempo nessa sensação, você acaba se afundando cada vez mais e se afastando cada vez mais das pessoas à sua volta, se prendendo naquela dor. Padrões de pensamentos negativos. É muito comum aí você começar a alimentar padrões de pensamentos negativos com isso. Pode ser uma autocrítica, autossabotagem, uma crença ali de não ser merecedor sobre algo. É justamente ali uma forma que o teu inconsciente encontrou de fazer com que você evite de lidar com a vida para te proteger de certas emoções que você acredita ser negativa. Ele acaba fazendo com que meio que te sabote e essa crença fica ali enraizada. Você não entende porque aquilo está ocorrendo. Mas vamos a um pequeno exemplo. Imagine que você passou por um trauma quando você foi falar em público. E então a sua mente e aquilo foi para o seu inconsciente. A sua mente inconsciente fica no intuito de te proteger, ela fica criando situações, cenários ali para que você evite aquilo, para que você meio que se auto-sabote, para que você não experimente a mesma sensação, porque ela acredita que todo aquele entorno vai voltar, toda aquela experiência negativa retornará. E não é assim, né? O presente, ele não precisa ser igual ao passado, mas como nós respondemos às programações mentais que nós criamos, essa programação que fica no inconsciente, ela fica replicando aquilo como se o que fosse ocorrer aqui é exatamente o que vai ocorrer no passado. Então gera muitas vezes uma angústia e um certo receio de você falar. Quando você vai falar, assim como se você revivesse aquilo. Você reage às imagens mentais associadas àquilo. Então vem tudo ali, vem muitas vezes no seu peito aquela pressão, aquela sensação horrível. Então essa é uma forma ali de um bloqueio. Impacto a longo prazo, quando você não resolve essas questões ali, isso pode causar depressão, ansiedade e até mesmo alguns transtornos mentais. Então você tem que pegar e tentar resolver esses problemas. Não é todos os casos que vão ocorrer isso, mas é muito comum que ocorra.
E tudo isso que eu mencionei anteriormente vai trazer várias consequências, né? São consequências dessas coisas, como impactos nas suas decisões pessoais, interferência em relacionamento, impacto na sua autoestima, padrões de comportamentos negativos ali e até a estagnação pessoal. São consequências das coisas que eu mencionei anteriormente. Você pode ter também padrões de comportamentos disfuncionais ali para lidar com essas questões que estão mal resolvidas. Seu inconsciente acaba associando certas situações. Você pode desenvolver algum vício, como excesso de álcool, bebida, né? Álcool, bebida é a mesma coisa. Cigarro ou algum outro tipo de vício, é uma maneira de compensar aquilo, fazer associações mentais ali com relação à aceitação, segurança ou qualquer outra coisa. E como superar aí esses bloqueios? A pessoa começa a falar de bloqueio, começa só a vir problema, não vem solução, a resposta que pode pegar e confortar a pessoa. Mas como que você vai superá-los? Primeiro, vamos dizer assim, você não vai tratar os sintomas. Muitos erros das terapias convencionais é que as pessoas buscam tratar e aliviar os sintomas, mas elas não buscam a causa, não buscam o que está proporcionando aquilo. Quando você não busca tratar a origem, faz com que você possa ter um alívio imediato, mas não vai ser algo duradouro. Então você tem que buscar a origem daquilo, para que você entenda um pouco como é que funciona a sua mente. Os seus pensamentos, eles vão gerar ali sentimentos, que vão gerar emoções mais fortes, que vão gerar ações, e essas ações têm um efeito na realidade, que é o que você colhe seus frutos. Então você tem que ir lá nos pensamentos para que você altere todo o processo. Então lá no início dos pensamentos, e mesmo que seja necessário em coisas, como que eu posso dizer assim, que estão enraizados no seu inconsciente, você voltar aos padrões de pensamentos antigos que você tinha lá atrás, e você entender como que você pensava na época, qual era a sua mentalidade na época, o que acabou ocasionando o que você está vivendo hoje. Então é muito importante você ir lá nos seus pensamentos e começar a entender isso lá na origem e tratar isso na origem. Depois você começar a vigiar os seus pensamentos, né? É muito importante você ter uma honestidade consigo mesmo e começar a refletir e vigiá-los, né? E a partir do momento que começa a vigiar os seus pensamentos, vigiar também as suas emoções e ter ali uma certa honestidade com você mesmo. E se você puder se abrir para alguém, nem que seja ali um terapeuta, um padre, um pastor, ou alguém que seja da sua confiança, um pai espiritual ou alguém que não vá sair contando seus segredos, vai fazer com que você comece a se sentir melhor. E você começa a dar ali, quando você tem um problema que você quer resolver, você começa a se abrir e falar o que você sente, muitas vezes seu inconsciente ele começa ali a desenhar cenários e vai fazendo com que preencha as lacunas que você vai deixando aberta quando você começa a falar das coisas que você sente e você tem um problema em direção àquilo, você deixa certas lacunas que começam a se preencher, o seu inconsciente vai te dando cenários para que você possa fazer associações, e através dessas associações você começa a entender o porquê que você pensa assim, quais são os padrões que fazem com que você tenha esses bloqueios, e isso é extremamente importante no processo de você se entender, você pegar e estar o tempo inteiro refletindo sobre seus próprios pensamentos. Extremamente importante também você praticar exercícios físicos aí, ou alguma atividade, algum hobby que te eleve, porque quando você está preso em muitos pensamentos negativos, você vai começar a vigiar seus pensamentos e você tem uma perspectiva negativa com relação a si próprio, aos outros e ao mundo à sua volta, faz com que você possa até mesmo se afundar nisso. Então, quando você pratica uma atividade física, isso vai aumentar o tamanho do seu hipocampo, vai começar a te dar uma sensação de satisfação e prazer, e quando você faz algo que você gosta, nem que seja desenhar ali, dançar ou algo do tipo, vai te dar uma sensação de satisfação. Talvez você consiga ter uma perspectiva, uma maneira diferente de ver as coisas. A partir dessa maneira você começa a examinar os seus pensamentos de um ponto de vista mais positivo, fazendo com que você consiga interpretar as coisas também dessa maneira mais positiva. A busca de ajuda profissional é extremamente importante, mas que você também possa ali se perdoar. Eu não sei o que possa ter ocorrido que acabou causando alguns bloqueios, mas você tem que entender que o passado já se foi. E a única coisa que você tem é o momento atual, o presente, e as coisas que ocorreram no passado foi graças a uma mentalidade que você tinha no passado, ou que alguém tinha no passado. Então você tem que deixar isso para trás e prosseguir, vamos dizer assim. Porque ficar preso ao passado é extremamente triste e te limita pra caramba.